Bom, pessoal, boa noite a todos. Deixa eu me apresentar, né? Primeira vez aqui com vocês. Meu nome é Anderson. Vou ser o professor que vou acompanhar vocês a partir de agora, certo? A partir então dessa UC de Fundamentos de Refrigeração e Climatização e Refrigeração e Climatização Residencial, são as duas últimas UCs aí que a gente finaliza o curso, certo? Pessoal, contem comigo aí, se vocês precisarem. Estou aqui para ajudar vocês, ouvir vocês. Já adiante de antemão aqui, eu não sou nenhum dono da verdade, o sabe tudo, o sabichão, de jeito nenhum, pessoal. Né? Talvez aí vocês estão no trecho, vocês têm aí também a prática, e a gente vai aqui somando, né? Somando as experiências. Aqui eu vou colocando aqui também que agrega para vocês, né? Para a gente ter a melhor caminhada possível. Pessoal, tem algum problema, tiver dúvidas, sugestões, pode me contactar. Você viu que a monitora Kali também inseriu nos grupos. Não é um costume, isso não é regra ali, né, pessoal? Eu fiz por opção minha mesmo. Eu opto sempre por, né, eu peço sempre aos monitores a me incluir nos grupos, se possível. É, eu penso que é uma melhor forma aí, né, pessoal, da gente estar mais próximo, né? Como dizem, estar à distância, mas não distanciados, correto? Então, contem comigo precisar, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode contactar. Não deixe aquela dúvida ser ali um empecilho para o conhecimento de vocês ali, para o andamento de vocês durante o curso. Certo, pessoal? Então, deixa eu mostrar aqui como é que está organizado essa UC de Fundamentos de Refrigeração e Climatização no módulo básico. Era iniciou no dia 30 de janeiro. Se tiver um pouco de aula aí, tiveram com a professora Larissa. Então tá aí, pessoal. Então foi a aula dia 2, vamos ter um dia 10. Semana que vem é feriado de carnaval, a gente não vai ter aula, vai pro dia 24 de fevereiro. Ah, mas é um dia depois da você terminar, não tem problema. A gente consegue ter aí a dinâmica sem nenhum tipo de prejuízo para o ensino de vocês aí para o andamento do curso. Como é que está organizado aqui, pessoal? Perdão. São duas atividades, é um fórum de discussão e uma SAP. Vou falar delas aqui já para vocês. Bom, o fórum, pessoal, o fórum está bem aqui, ó. Perdão, a SAP está aqui, ó. Vamos ler aqui e é o que pede. Vocês vão perceber que ela vai estar meio que vinculada à aula presencial. Então, vamos lá. Você terá que elaborar uma descrição técnica e um relatório com as atividades que deverão ser executadas pelo Faustino, um colega de trabalho responsável pela atividade de campo. Este documento será o guia do Faustino, por isso é muito importante que o mesmo traga todas as informações e procedimentos necessários para a realização da atividade de campo. O serviço a ser executado é um processo de reoperação, ou retrofit, né? Que também é um nome sinônimo aí, né? De um sistema de refrigeração de média temperatura que opera com fluido refrigerante, o CFCR22. Então, o que você vai fazer? Um fluxograma com passo a passo das etapas necessárias para o processo de retrofit, né, ou reoperação. Depois vocês vão colocar aí, né, citar os elementos fundamentais que compõem o ciclo de refrigeração por compressão ou vapor e a seleção das ferramentas necessárias para a execução do processo. Então a gente bem sabe, né, pessoal, que o retrofit ele vai ser uma exigência ali até 2030, porque por causa desses os compostos clorados, né, os fluidos clorados, ele tem uma boa, né, um bom potencial aí térmico, né, de refrigerar com boa eficiência, só que ele tem um problema do ponto de vista ambiental. Descobriram que esses compostos clorados, aí, os CFCs, atacam a camada de ozônio. Então esses fluidos têm que ser substituídos. Né? Então foi estipulado aí no protocolo aí de Montreal que até 2030, para você ver, a gente nem pensava, né? 2030 está até próximo. Que até 2030 tem que fazer todos os refrigeradores, ar-condicionados que tem esse gás tem que passar por um retrofit, por um gás ali que eu possa substituir
sem alterar ali de forma significativa o meu sistema. O que até faz sentido, né, pessoal? Então vamos supor, eu vou fazer um retrofit, aí eu escolhi um gás, aí eu vou ter que trocar a tubulação, vou ter que trocar o compressor, vou ter que trocar o condensador, evaporador, as válvulas, né? Troquei o aparelho inteiro. Então, do ponto de vista econômico, faz sentido, melhor comprar um novo. Aí, por exemplo, em questão de descarte, eu só faço o recolhimento correto, né? Porque eu não posso descartar também o aparelho com gás lá dentro, porque aí eu estou infringindo aí normas ambientais. Então, recolho esse fluido, aí eu faço o descarte correto. Né, reaproveita, né, reutiliza o que tem que reutilizar, igual cobre, alguns componentes ali, plástico, e o que não dá, a gente descarta da forma correta. Aí outra coisa também a gente precisa, não pode deixar de levar em consideração, troquei também o meu fluido, eu também tenho que colocar um óleo lubrificante compatível. Bom, então pessoal, por que eu falei que é vinculado à aula presencial? Então, na aula presencial, vocês vão ver lá o passo a passo. Então, quando vocês forem na aula presencial, vai ficar mais fácil para vocês elaborarem esse fluxograma, vão ver esses componentes do ciclo de refrigeração por compressão a vapor e as ferramentas necessárias para a execução do processo. Mas se vocês já são no trecho, já atuam na área e quiserem se antecipar, não vou precisar da aula presencial, não tem nenhum problema, pessoal. Podem fazer o envio, se tiver alguma dúvida, me procura. Certinho? Então, por falar nisso, se tiver alguma dúvida, questionamento dessa SAP, Professor, boa noite. opa, boa noite, João. Me ouve bem? Oi? Não entendi. Está me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Então, professor, é com relação a essas etapas mesmo, porque a gente, pelo menos eu, na verdade, eu não sou da área ainda, né? Eu sou cru nessa área. O que eu conheço é evaporadora, condensadora, a metodologia de funcionamento do equipamento, né? E estou conhecendo agora os componentes básicos, né? Que formam um sistema de refrigeração e climatização. Bom, esse retrofit aí, eu nunca ouvi falar disso. Estou ouvindo a primeira vez agora. Então, a minha dúvida era, esse conteúdo, a gente terá quanto tempo? Qual que é o prazo para ser entregue? Porque, como eu falei, a gente ainda não viu esse conteúdo sobre retrofit, essa parte dos elementos para poder, por exemplo, que compõe o ciclo de refrigeração, né, compressão, vapor, tudo mais, essas coisas aí, que eu me lembro e a gente ainda não viu a fundo, né? A gente viu bem superficial, como que é o sistema de refrigeração, que compõe ele, o básico, né, como eu mencionei antes. Então, assim, a gente vai ter tempo para entregar isso? Qual que é o prazo máximo para entrega desse trabalho? Não, sem problema, João. Por que eu falei nesse caso? Porque tem pessoas que já trabalham, né, já praticamente sabem, beleza, mas no seu caso aí, por exemplo, tendo aula presencial, depois da aula presencial você já pode fazer a entrega. Ah, vai extrapolar um pouquinho do prazo da duração da UC? Não tem problema, você pode entregar. Na aula de hoje e na próxima eu vou explorar isso aí também. Eu vou falar principalmente aí do ciclo de refrigeração de compressão a vapor e vou falar um pouco aí do passo a passo também de fazer a reoperação. Também tem lá no livro. No livro tem o. Aqui eu não vou explorar, não vou fazer ele detalhadamente, mas tem lá no livro Uhum. de uma forma mais detalhada. E também Perfeito. vocês vão fazer esse processo lá na aula presencial, certo? Então eu vou explorar esse assunto com vocês aí. Tanto o ciclo básico e também essa parte de reoperação, certo? Então, mais ou menos, a gente vai ter umas, para a gente, né, Túlio? A gente terá em torno de 2 aulas presenciais para poder fazer essa etapa, Isso, aproximadamente. deixa eu dar uma olhada aqui como está organizado o cronograma. Deixa eu ver só um minutinho aí, João. Quando você tocar no assunto, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu achar o cronograma aqui rapidinho. Já te dou essa resposta aí já, imediato. Só localizar o cronograma aqui para dar uma informação exata. Porque, pelo que eu estou observando aqui no cronograma, na minha página, o término da etapa, né, dessa etapa
esse trabalho, no caso, é até o dia 23 de fevereiro desse mês. Sim, E a sim. gente, e a gente tem uma aula no dia seguinte, no mesmo É, vou. horário. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui. Seria o caso de estender, professor, um pouco mais essa entrega? Não, eu estendo, não tem problema nenhum, não, João. Não tem problema, não. Extrapolar um pouquinho não tem problema. Esse curso começou 25/2. Aqui, deixa eu. Então vamos lá, fundamentos. Vocês já tiveram uma aula no dia 5, vão ter uma aula Dia, no dia 12, é isso? é, não, a gente era para ter no dia 2, foi no dia 5, isso. No dia 5, né? E a outra agora no dia 12, né? Ah, o senhor está dizendo presencial? Isso, presencial. Ah, sim, sim, perfeito, exato, É isso mesmo, exato, né? Então, ótimo. exato. Chegaram a ver alguma coisa do retrofit na primeira aula? Só para eu ter uma. Não, não. Foi abordado apenas os conceitos básicos de refrigeração e como eu mencionei antes, Ah, é, beleza. Não, que bem compõe provável. o básico da refrigeração, né? Os itens básicos, né? Não, não, certo. Então, não, é isso mesmo. É porque geralmente explora tudo isso em uma aula só de 8 horas. É porque desmembrou em aulas de 4 horas, mas não tem problema. Então, na outra aula, vocês já vão mexer com retrofit direto, certo? Ok. Não, não, não necessariamente tem que ser o retrofit, mas um processo de reoperação, né? Então, vamos supor também que você não vai substituir um gás, mas vamos supor, por exemplo, tem uma máquina lá há muito tempo antiga, está parada e você tem que fazer essa reoperação. Aí o que você faz? Primeiro você recolhe o gás, depois faz uma limpeza, né, com vácuo de nitrogênio, né? Só que antes você vê se tem vazamento, alguma coisa nesse sentido. Recolhe, faz a limpeza com nitrogênio e vácuo, depois coloca ali o fluido de novo, né? Ou coloca uma recarga ali se precisar de colocar um algo a mais. Também eles faz uma parte de reoperação, né? Não necessariamente é um retrofit. Não, pode ser que o professor trabalhe um processo similar, não necessariamente um retrofit, mas um processo semelhante. A gente vai ver que esses processos ali não tem muita diferenciação ali, mais, né, muda ali um passo de diferente do outro. A gente vai ver isso daí, certo, João? Não, tudo bem, contanto que ter base para a gente conseguir resolver esse trabalho, tá Não, tranquilo. não, não, sem dúvida, vocês vão ter sim. Bom, então deixa eu mostrar também o fórum de discussão. O fórum de discussão responde na própria plataforma. Deixa eu compartilhar de novo minha tela aqui. Vocês vão ler esse artigo aqui, ó. Vocês vão clicar no link, vai aparecer esse aqui, ó, refrigeração por absorção. Também é um tipo de sistema, né? Tem um de compressão a vapor e tem por absorção. Vocês vão ler ele aqui, ó, parte histórica, aspectos gerais, o ciclo, como ele funciona, os tipos de sistema de absorção, também tem sistemas de adsorção, tá vendo? Então é bem rápido fazer a leitura aí, pessoal. Fez a leitura, aí vocês vão falar aí os sistemas de absorção, de refrigeração, vocês vão falar sobre os sistemas de refrigeração por absorção e adsorção. Tá vendo? O Marcelo aqui já fez, ó. Então é só vir aqui responder, aí aparece aqui, eu faço a atribuição da nota. Certinho? Então, pessoal, sem mais delongas aí, para a gente otimizar o nosso tempo, eu vou falar então de uma forma bem mais rápida aí da questão do ciclo de compressão a vapor, porque vocês já exploraram isso na aula presencial, depois eu vou ficar mais um pouco ali na parte de retrofit. Então, vamos lá, deixa eu. Bom, então, para a gente falar do ciclo de refrigeração, pessoal, a gente precisa entender o fenômeno do calor, né? O que que é o calor? O calor é nada mais é do que energia térmica em trânsito. Geralmente a gente faz a comparação do calor
com a corrente, a gente faz um análogo elétrico. Então, o que é a corrente? A corrente não é um movimento ordenado de elétrons a partir de uma fonte de tensão. Então, por exemplo, se eu tenho a fonte de tensão, a minha corrente sempre vai de um ponto ao outro, de menor tensão, e vai circulando. E o que é o calor? O calor, eu tenho dois corpos com temperaturas distintas. Então, aquele corpo que tem uma temperatura maior, o calor que está nele vai passar, né, vai passar de formas distintas até o outro corpo, até atingir o chamado equilíbrio térmico, que os dois corpos vão ter a mesma temperatura. E esse calor, então, pessoal, ele pode se propagar de três maneiras: por condução, convecção e radiação. Por condução, pessoal, ele é pela vibração das moléculas, né, ou por intercâmbio de moléculas vizinhas. Então, a temperatura é o que é? O grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais quente esse corpo, maior é a agitação das suas moléculas. E como é que a gente vê essa condução? Então, por exemplo, a gente tem uma barra de metal. Aí, por exemplo, numa ponta eu seguro com a mão, na outra ali eu vou jogar ali um isqueiro, vou aquecer. No primeiro momento a gente não sente o calor, mas à medida que o calor vai conduzindo ali molécula a molécula, vai chegar no outro ponto aqui, que aí assim eu vou sentir esse calor que eu forneci pelo isqueiro. Aí eu vou, né, instintivamente a gente solta. Então o calor está conduzindo através de um material. Essa é a condução. O outro calor, outra forma que o calor se propaga, pessoal, é pela convecção. A convecção é pelo escoamento de um fluido. Então, pode ser a água ou o ar, né, líquido ou gasoso, pelo gradiente de temperatura. Então, da mesma forma, flui de algo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, por exemplo, o que é o suor? O suor, o que é? O nosso corpo nosso corpo ali para atingir a chamada homeostase, o equilíbrio térmico, é o que? Ele tem que estar sempre a 37 graus. Então, se eu estou num ambiente que está mais quente, ou eu estou fazendo um exercício, que meu corpo tende a aumentar essa temperatura, para não extrapolar, não ter uma febre e desequilibrar o meu corpo, o que acontece? O meu corpo vai transpirar, ou seja, a água que está ali dentro vai sair pelo nosso corpo através do suor, né, a sudorese. Então essa água, ela vai estar ali, ó, no nosso corpo ali, por exemplo, no braço ali. Aí quando a gente tem a água ali e para, a gente começa a dar a impressão que a gente está um pouco mais aliviado, né? Ou seja, o nosso corpo expulsou esse calor através do suor. Então aquela água em contato ali, ó, o ar entra em contato com aquela água e a gente, vamos dizer assim, se resfria. A gente faz uma troca térmica ali. Então, essa convecção é a troca de calor, por exemplo, entre fluidos. Então, entre gás e gás, líquido, gás ou líquido, líquido. Então, por isso que tem quando a gente fala aí, tá tantos graus com sensação térmica acima ou abaixo, é com relação principalmente à massa de ar. Então, a massa de ar ali, uma convecção, vai fazer com que a sensação térmica seja menor do que aquela que a temperatura ali, o termômetro está indicando. Você fala, 30 graus com sensação térmica de 27 ou 26, o que é isso? É a massa de ar que está ali, que está com o calor no seu conteúdo ali, né? Logo, a gente tem aquela sensação térmica mais baixa ou mais alta, dependendo ali da massa de ar. Uma outra forma de gente entender também é comparar o nosso calor aqui centro-oeste com o calor do pessoal lá do norte. Geralmente o nosso calor aqui predomina aquele calor seco, baixa umidade. Já lá no norte, também a mesma faixa de temperatura média, porém com umidade alta, em torno ali de 85, 95%. Então aqui em tese a gente tem o nosso calor aqui ele é mais tolerável do que o calor lá do norte, porque essa umidade a gente tem a impressão que a gente sua muito, né? Então a gente tem muito suor e dá a impressão que a pressão é maior, se a gente estivesse numa panela de pressão. E aqui não, o calor, né, não falando que é menos ruim, mas dá a sensação que é mais tolerável, mais fácil da gente encarar um calor aqui mais seco do que aqueles lá.
Isso é pelo efeito da convecção também, né? Questão ali da umidade. E a radiação, né, pessoal? A radiação é a forma do calor se propagar sem a necessidade de um meio, né, material. Se na condução precisa de um meio sólido e a convecção de um gás ou do líquido, a radiação não precisa. É o que explica, né, o calor que é gerado no Sol chegar até aqui no nosso planeta, né? Que a gente tem uma distância relativamente grande entre o Sol e a Terra. Então, aquele calor que é gerado lá no Sol, a gente consegue chegar até aqui, sem a necessidade, então, de um meio material para propagar, porque viaja no vácuo, né? E através da onda eletromagnética. Então, entendendo o calor, pessoal, a gente entende os principais componentes de um ciclo de refrigeração a vapor, que é os quatro elementos básicos, né? Que é o compressor, o condensador e o evaporador. A gente vai falar um pouquinho deles aí. Bom, então o compressor, pessoal, é o coração ali do sistema, né? Então é a partir dele que ele pega o ar que veio lá do evaporador a baixa pressão, como vapor. A gente vai ver aí que de todos os compressores, apenas um a gente pode trabalhar com ele líquido, o restante é tudo intolerante ao vapor no estado líquido, porque o líquido é incompressível, né, pessoal? E nenhum desses compressores consegue comprimir estado líquido. Então, o que, que o meu compressor faz? Como o próprio nome fala, ele vai comprimir, ele vai aumentar a pressão e, por consequência, a temperatura do meu fluido, fazendo com que ele fique a alta pressão e temperatura. E então ele já vai ter um calor a mais do que também já foi recebido lá do evaporador. Bom, passou pelo compressor, então ele vai estar um vapor a alta pressão e temperatura. Então, esse calor que foi absorvido lá do evaporador precisa ser jogado para fora. Então, ele precisa ser jogado para fora do sistema. E quem vai ser responsável por jogar esse calor para fora, expulsar, vai ser o condensador. Então, o meu fluido agora vai passar de vapor para líquido, só que ainda é um líquido a alta pressão. Então, ele, né, vai ter um ventilador que força ali e joga esse calor para fora. Mas quando a gente está ali próximo por exemplo, do condensador de uma geladeira ou de um ar-condicionado, a gente vê ali um ar quente, porque é justamente o calor que eu estou retirando do meu meio interno e jogando para o meio externo. Beleza, passou pelo condensador, então ele vai mudar de estado, vai passar de vapor para líquido, só que ele ainda é um líquido a alta pressão. E por ser um líquido a alta pressão, ele vai passar também por um filtro secador. Para que serve esse filtro secador? Ele, ele é para principalmente retirar particulados sólidos e também umidade. A umidade também é algo totalmente indesejável no meu sistema. A gente vai entender o porquê. Porque no momento ele vai passar nesse chamado tubo capilar. O tubo capilar, ele é um dispositivo de expansão, então ali o que eu preciso fazer? O meu fluido, ele está a alta pressão líquido. Então, por ele estar em alta pressão, dentro da tubulação ele está numa velocidade muito grande. Então, antes dele chegar no evaporador, eu preciso aliviar tanto a pressão quanto a velocidade. Porque se eu não aliviar a pressão, ele vai continuar rápido. Se ele passar muito rápido no evaporador, eu não consigo vaporizar, eu não consigo retirar o calor do meio de uma forma satisfatória. Aí isso é ruim. Então, o que que eu preciso? Aliviar essa pressão. E onde eu vou aliviar essa pressão no meu sistema? No tubo capilar. Então, o tubo capilar, ele vai passar por um tubo fino que ele vai aliviar a pressão ali de certa forma. Então, ele vai aliviar e vai diminuir a sua temperatura. Só que ao mesmo tempo, diminui a temperatura, ele alivia a pressão. Só que ele vai, um pouquinho desse líquido, pelo alívio de pressão, ele vai se vaporizar, né? Então, de certa forma, ele vai criar um pouco de vapor. Aí o problema da umidade é aí, esse tubo capilar é muito fino. Se tiver conteúdo de água ali, e como o fluido ele está a temperatura baixa, essa umidade contida ali também vai tender a solidificar. Aí pensa, cria gelo ali, dá problema. Então por isso que eu tenho que reter o particulado sólido e principalmente umidade, né? Água que vira gelo. Então beleza, passou pelo capilar, aliviou a pressão.
Então agora o meu líquido ele vai estar a baixa pressão, mais devagar para ele passar no evaporador. Então no evaporador ele vai trocar calor com o meio que vai se vaporizar, ou seja, ele vai trocar calor ali cedendo, então ele vai absorver o calor do meio e aquele frio que está contido no evaporador vai ser trocado com ar, que ele vai ou climatizar, com um sistema de climatização, ou refrigerar se eu estiver lidando com um sistema de refrigeração, né? Depende do meu ciclo. Beleza, evaporou, aí ele volta para o compressor e meu ciclo recomeça. Certo? Basicamente é isso daí. Falando então dos componentes de forma individual, então, por exemplo, quando a gente vai projetar, né, vai dimensionar os componentes, eu tenho que levar alguns parâmetros em consideração. Então, por exemplo, o compressor, quando eu vou dimensionar ele, o que eu preciso levar em consideração? A aplicação, quais são as temperaturas envolvidas, qual é a potência requerida, o fluido refrigerante e o óleo lubrificante utilizado e o local de instalação, né? Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração quando eu vou escolher um compressor. E o meu compressor, pessoal, eu tenho algumas formas de classificar ele. Então, eu classifico ele conforme disposição e também acionamento mecânico. Conforme a disposição, eu tenho três tipos. Eu tenho os herméticos, os semi-herméticos e os abertos. Então, o hermético é aquele totalmente fechado, é uma carcaça que a gente vê totalmente fechada, isolada ali por um cordão de solda, né, muito bem fechado, lacrado. A gente só vê ali a tubulação de entrada e saída e os componentes elétricos e mais nada. Então, ali qualquer peça, né, aquele interior de acionamento ali, eu não consigo trocar, não consigo fazer manutenção. Então, ele é feito para durar sua máxima vida útil projetada, né, seguindo as normas, né, seguindo as orientações do fabricante de uso. Então a gente vê aí, pessoal, se seguir a risca, você vê fácil, fácil aí geladeira, ar-condicionado aí durar uns 20 anos tranquilamente, fazendo todas as manutenções necessárias, seguindo todas as orientações de uso do fabricante, né? Você vê aí compressores durando muito tempo. Agora, se você vê ele durando menos tempo, alguma coisa fez de errado na operação ou algum problema de fabricação. Então, logo eu não consigo não consigo trocar ali uma peça. Tem que fazer a troca toda desse compressor. Que dá para fazer de manutenção, de certa forma, um compressor hermético, trocar o óleo. Você consegue drenar o óleo ali e colocar um outro, né? Vira a cabeça para baixo, dá para fazer isso. No mais, não consegue fazer outra manutenção. O outro tipo, pessoal, é o semi-hermético. O semi-hermético tem a parte mecânica e elétrica junto, assim como os herméticos, só que agora ele não está soldado à carcaça. Ele tem um cabeçote ali, a parte mecânica você consegue acessar facilmente para fazer a manutenção. E, geralmente esses compressores são de mau porte para ser utilizado nas aplicações de grande porte, então aplicações de grande porte comercial, industrial e assim por diante. E a gente também tem um compressor aberto. Então, o compressor aberto, a parte mecânica e elétrica, elas são separadas. Então, elas vão ser acionadas por um elemento em comum, que é a correia e a polia, né, para poder ter a conversa da parte elétrica de acionamento com a mecânica. Esse compressor é utilizado nas aplicações industriais, principalmente no circuito de amônia, nas aplicações industriais, né? E conforme o acionamento mecânico, a gente também tem os alternativos, que é o de pistão, os rotativos de palheta, o caracol scroll, parafuso centrífugo. Bom, então aí o alternativo, né, é aquele que parece ali com um pistão mesmo de motor a combustão. E qual que é a diferença de um desse compressor para um motor a combustão? Basicamente, o que é no motor? A gente vai admitir combustível e ar, mais uma faísca se for motor ciclo Otto, né? Então, gasolina ou etanol. Agora, se for diesel, é só combustível e ar, faz a própria compressão.
Beleza, aí faz a explosão. Aqui no compressor não, o compressor eu vou succionar o fluido e comprimir ele a uma determinada pressão e temperatura. Mas a câmara é a mesma, né? A gente chama de câmara de combustão, mas sim câmara de compressão. É para o movimento alternativo. A gente tem um compressor rotativo, que ele vai ter um eixo excêntrico, vai ser admitido aqui numa ponta e sair por outra, sempre com a pressão e temperatura maior de entrada, utilizada em sistema T3TR. Bom, tonelada de refrigerante, pessoal, uma tonelada de refrigerante equivale a 30.000 BTU hora, né? Então essa é a conversão. Então, tonelada de refrigerante indica que a gente está falando de 12.000 BTU hora, né? Que é o tanto de calor por hora a ser retirado. O compressor scroll, né? Ou caracol, que vai ter uma parte fixa e outra móvel ali, parecendo uma concha mesmo de um caracol. Então ele vai ter a entrada pela chamada periferia. Então ele vai sendo comprimido até chegar no centro, onde ele vai atingir a temperatura e a pressão máxima para ser comprimido. E ele pode ter compressor de capacidade de 30 HP, aí a potência do compressor. Esse aqui, pessoal, é o compressor de parafuso duplo. Lembra que eu falei que de todos os compressores que tem existentes, esse aqui é o único que consegue comprimir o fluido no estado líquido. Então ele tem robustez suficiente para comprimir o fluido no estado líquido, sem quebrar, sem causar nenhum dano. Os outros não toleram, os outros não conseguem trabalhar no fluido do estado líquido. Bom, ele é bem simples, pessoal, porque ele tem pouquíssimas partes móveis. Ele está praticamente ao eixo, os mancais aqui e o próprio parafuso, mais nada, né? Então é bem simples aqui. A robustez dele é muito alta. E ele, né, e é um compressor muito grande, logo ele é para grandes capacidades, vai de 20 até 750 TR. E o outro é o compressor centrífugo. Isso vai ser difícil da gente ver, mas compressor centrífugo, muito parecido aí com uma turbina, né? Então, tá, a rotação é aplicada sobre um eixo que está acoplado nas pás e a aleta, faz com que o fluido seja sugado e direcionado a cavidades menores, né? Fazendo com que ele seja comprimido, aumentando sua pressão. Então, também ele é utilizado em aplicações de grande porte, chega até a 100 graus Celsius, né? Então, aqui aumenta bastante. Então, logo eu tenho que observar qual fluido, né? Nem todos os fluidos podem atingir essa temperatura, né? Que aí pode dar problema. Então, eu tenho que ter um fluido específico para usar um compressor centrífugo. Opa, pode falar, João. O Anderson, duas perguntas na verdade. A primeira, o que é o TR? O que significa essa sigla? O TR é o tonelada de refrigerante. O tonelada de refrigerante tem equivalência. Então, quando a gente fala 1 TR, uma tonelada de refrigerante equivale a 12.000 BTU hora. Ou 3.517 watts, né? A gente fala de calor. Então, quando você fala aí 100 toneladas de refrigerante, então é 100 vezes 12.000. Então, 12.000 vezes 100, vamos só fazer a conta aqui, ó. Então, Dá 12, 1.200.000. isso, 12.000 vezes 100, então é 1.200.000 BTU hora, a capacidade aí desse compressor, né? A capacidade dele ali. Não a capacidade do compressor, mas a capacidade do sistema, né? Então aqui Sim. não fala, não é do compressor. Quando a gente fala em compressor, a gente fala da potência dele, que é HP, que é igual esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, 30 HP. Aí a potência do compressor. E Então isso é esse aqui é equivalente a tempo, seria quanto tempo de refrigeração? Por exemplo, um quarto, vamos colocar uma sala. Uma sala temperatura de 30, temperatura não, vamos falar que a temperatura lá fora está uns 34 graus, por exemplo, né? Para ela chegar à temperatura, por exemplo, que eu coloco lá 22 graus. Essa configuração equivale a quanto tempo de refrigeração para chegar aos 22 graus? depende justamente da potência. Então, por exemplo, sistema, por que que você colocou isso aí, ó? João, depende da carga térmica, né? Então, por exemplo, o quarto, por que que a resposta é depende? Depende muito como é que tá as condições desse quarto.
Então você está Isolamento colocando térmico, né? isolamento térmico, se tem uma área mais envidraçada ou menos envidraçada, que depende mesmo de quanto calor eu vou precisar retirar daí do seu ambiente, né? Então, se o seu ambiente já está, vamos dizer assim, naturalmente climatizado, você não vai precisar de muita potência para poder retirar esse calor, né? Então, você É. não precisa de um sistema muito grande. Então, aí a gente tem que lembrar também que quanto maior a potência, mais a gente gasta energia, né? Então, é até uma questão de eficiência energética. Você quer que, você quer que retire o calor no menor tempo possível, então primeiro você tem que garantir que o lugar fique bem isolado, né? Não tenha muito fonte de calor que fonte de calor é o que você precisa retirar para poder dimensionar o componente. E também pensar que quanto maior a potência, eu quero fazer em menos tempo, mais você vai gastar mais, né? Hum, É a mesma coisa quando a gente pensa no carro, né? No automóvel. Não, eu faz de 0 a 100 em tantos segundos. Porém, quanto maior menor esse tempo para atingir esse 0 a 100, eu vou precisar de um carro mais potente. Então, logo ele vai gastar mais energia, no caso é combustível, né? E aqui é energia elétrica, né? E também vai depender das condições, né? perfeito. A minha outra Certinho? pergunta é com Pode. relação ao uso do óleo lubrificante. Esse óleo, ele se aplica exatamente aonde? Na entrada ou na saída do compressor? Ou em todo o percurso Não, de refrigeração? é só no compressor. Até porque não pode, o meu óleo ele não pode atravessar o circuito. Porque se o óleo atravessar o circuito, ele está deixando de lubrificar a parte mecânica do compressor e ele está se tornando ali um corpo estranho, como está indo junto ali com o fluido refrigerante, ele vira um corpo estranho. Então ele atrapalha a eficiência de troca de calor, por exemplo, quando chega lá no condensador, ele pode entupir lá no dispositivo de expansão. Então ele tem que. Então tem meios, eu vou falar isso depois ao longo do curso também, formas de fazer o meu fluido e o óleo lubrificante separar, porque aí o fluido segue seu rumo no circuito e meu óleo voltar, né, retornar pro compressor lá pro cárter para poder fazer sua função primária, que é proteger a parte mecânica, né, móvel ali que está sujeita a atrito, né? Então não Então, posso. é porque Só eu que posso assim, estar. Ah, pode falar. não, é porque na questão. Mas então Existe ali 100% de garantia que não tem óleo? Pode, mas ali é uma tolerância, tolerância ali de parte por milhão. Pode ter ali um resquíciozinho, mas nada, quase nada de óleo, que é o ideal é que não tenha mesmo. O óleo sempre tem que estar voltando para o compressor, né? Mas pode falar, João. Então, porque a gente comentou um pouco sobre isso, mas não tão detalhadamente na aula presencial, na última aula, sobre essa questão do óleo, né? É, às vezes misturar no condensador, vazar um pouco, né? E isso ser verificado durante a limpeza do sistema. Então, essa tolerância, ela existe, mas pode acontecer que com o tempo haja uma certa contaminação, né? E se tiver essa contaminação, alguma coisa está errado. Aí você tem que dar uma Vai olhada. apresentar falha, né, no Vai, sistema. vai dar falha. O sistema vai ter falhas prematuras que não deveria ter, né? Então, Sim, principalmente ali pela exatamente. a falta de lubrificação e a troca térmica já está prejudicada, né? Então, Isso mesmo. porque de uma Acaba certa entupindo forma, até a saída, né, do condensador e tudo mais, isso, né? a tubulação é uma dimensão lá dentro, interna, que não é tão grande. Aí, por exemplo, ele vira uma camada a mais de troca de calor, fica mais difícil, por exemplo, de ou retirar o calor ou lá no evaporador, conseguir Exato, vaporizar isso. o fluido. Aí já começa a dar os indícios de falha. De fato, isso tem que ser observado. Por isso que tem as recomendações, né? Tanto
o manual lá de instalação, operação e manutenção, inclusive, vão ser 3 ou 6 que a gente ainda vai ver aí ao longo dos próximos módulos, que vai falar um pouco sobre isso também, a parte de compressor ali, o óleo, certo? Então, perfeito, professor. Perfeito. Eu vou passar rapidinho aqui só nos condensadores para a gente falar do retrofit ali, né? Então, o condensador aí é onde ele vai fazer a liberação do calor, né? Então, aquele calor que foi retido lá foi trazido lá do evaporador e que o compressor também contribuiu para aumentar a temperatura, precisa ser jogado para fora. A gente joga lá no condensador. Aí, o condensador a gente usa ela de duas formas, por convecção natural, onde eu vou precisar da corrente ali natural de ar para poder fazer a troca de calor, que a gente vê, por exemplo, nos nossos refrigeradores ali residenciais, né? Então aqui, ó, então eu preciso de uma área muito grande para ter o máximo de troca de calor possível. E eu preciso também de uma corrente de ar aqui. Por isso que eu não posso deixar muito próximo, né, da parede. Preciso deixar ali uma área de ventilação. Então, tanto na parte traseira quanto lateral. Os refrigeradores de hoje, pessoal, esses mais modernos, eles não têm mais esse condensador exposto. Geralmente eles estão nas laterais. Até por questão estética também, só que aí por isso a gente vê que tem ali os avisos nas laterais, ó, cuidado, superfície quente. E também a recomendação é deixar um espaço bem maior para troca de calor, né? Então a gente não vê tanto exposto. Uma coisa que o pessoal fazia demais aí, né, era secar sapato, roupa, aqui, né, porque é o calor que é retirado do congelador, né, é tudo passado aí. O povo usa esse calor para secar as coisas, né? Aí depois ia vendo porque a energia dando aquela subida, né? E o congelador ali, a geladeira não durando nada. Você fala, mas já achou que era dois em um, né? Era geladeira e secador. É o erro que o pessoal comete, né? E o outro aqui, pessoal, é a convecção forçada. Eu utilizo um ventilador, aí eu preciso de uma área de troca de calor muito menor, porque eu induzo ali um vento, uma corrente de ar mais forte. Eu preciso de uma área de troca de calor menor, certo? Bom, e aqui, pessoal, a parte justamente dos fluidos e dos lubrificantes, né? O fluido é justamente fazer o trabalho, né, de troca de calor, então é absorver e liberar calor durante o ciclo. Para escolher o fluido, geralmente são formados por dióxido de carbono, amônia, dióxido de enxofre, cloreto de metila e hidrocarbonetos. O que é desejável do fluido? Não ser inflamável, tóxico e corrosivo, ser inerte quimicamente inodoro, a fim de que os riscos de segurança ao meio ambiente sejam reduzidos em caso de vazamento. Então, até o presente momento, pessoal, não existe fluido perfeito. Então, não tem um que atenda ao mesmo tempo todos esses requisitos, não ser inflamável, tóxico e corrosivo. Então, por exemplo, a amônia. A amônia é bastante utilizada na indústria até hoje, porque o poder calorífico da amônia, até hoje, nenhuma pesquisa, mesmo pesquisa bem avançada, não achou ainda um fluido que com isso, tem tem ali os mesmos valores de potencial energético ali de frigorífico do que a amônia. Não tem. Então, até hoje o pessoal utiliza a amônia, né? É melhor investir no sistema de amônia do que você gastar rios e rios de dinheiro num fluido que nem vai fazer parte parte ali da eficiência da amônia. Então, ainda se utiliza a amônia. Hoje os sistemas estão muito robustos. Infelizmente teve um acidente, não sei se vocês ficaram sabendo aí, acho que vai fazer uns 3 anos aí, um acidente de vazamento de amônia na BRF de Rio Verde. Infelizmente, três pessoas vieram a óbito. Porque, infelizmente, pessoal, para a natureza, a amônia não faz nenhum mal, assim, não é tóxico, né? A amônia existe na natureza. Só que o problema é que para o ser humano ela é tóxica, ela é fatal.
dependendo do seu nível ali, você vai a óbito. Então, por exemplo, hoje também, né, a questão do CFC também tem que ser reoperado. E hoje a gente utiliza alguns fluidos que são inofensivos para a camada de ozônio, porém eles são ofensivos, eles são com grande potencial de efeito estufa, contribui bastante para o efeito estufa. E alguns são inflamáveis, né? São bons energeticamente ali, bom potencial frigorífico, porém são inflamáveis, tanto que até são hoje a gente vê o pentano, né? O pentano é bem utilizado aí para a utilização de fluido refrigerante. E o fluido refrigerante, pessoal, ele tem ali um código alfanumérico. Então ele tem aqui o composto, um R e 3 dígitos aqui. Aí é o composto, é o CFC, que o HCFC, todos esses dois aqui causam problema com a camada de ozônio. Esses aqui são inofensivos à camada de ozônio, porém são com grande potencial de efeito estufa. Então, por isso estou falando, pessoal, ainda não tem ainda um fluido perfeito, né? Por mais que a, a ciência avance, a pesquisa avance, mas ainda não existe um fluido chamado fluido perfeito. Sobre o retrofit, na próxima aula eu falo sobre as outras partes do. Falando aí do retrofit, o retrofit é justamente uma reoperação, né? Então descobriu ali, por exemplo, que o R22 ele tem uma grande capacidade de destruição da camada de ozônio, né? E também contribui para o efeito estufa. Então eles viram que substituir a esse protocolo, que é o de Montreal, determinou que até 2030 então a gente já não vê mais nenhum novo sistema de ar-condicionado ou geladeiro, quer que seja de sistema de refrigeração e climatização, com os CFCs. E os que já tem no mercado, tem até 2030 para fazer o chamado retrofit, que é converter um sistema para utilizar um outro fluido que não utiliza o CFC nem o HCFC. Bom, e para fazer o retrofit, eu preciso observar então norma de segurança, verificar o vazamento, evacuar, fazer a carga de refrigerante, o superaquecimento, e a recuperação e as modificações necessárias. Então, é principalmente as normas de segurança para descarte, né? Então, para manutenção, né, utilizar a botina, o capacete, a luva, né, de segurança, o óculos de proteção e protetor. Aí, se você estiver lidando com altura, ou seja, o seu compressor, o seu condensador está na altura, precisa trabalhar, você tem que ter o treinamento de trabalho em altura, né, e todos os equipamentos de rapel, cinto do tipo paraquedista, talabarte, se for utilizar escada, enfim, tudo aquilo com total segurança, né, pessoal? Outra coisa aí, o pessoal negligencia um pouco esse trabalho em altura ali, dá muito acidente, problema aí. Telhado, então todo cuidado é pouco. Eu vou passar um vídeo aqui, pessoal, que a gente fez aqui na unidade de Goiânia. Não é exatamente o retrofit como eu falei, João, mas é bem parecido. Eu vou mostrar que vai ficar melhor do que eu ficar falando esse passo a passo. Deixa eu achar ele aqui. Vou deixar ele disponibilizado também aqui no. Deixar ele disponibilizado depois aqui na plataforma, se vocês quiserem assistir depois. Vou deixar ele aqui. Tá bom, se não lembrar, eu vou. Deixa eu compartilhar aqui, pessoal. Com som. Beleza. Vamos lá. Acho que o som tá ok aí. Vamos ver.
Olá, estudantes. Tudo bem? Hoje vamos falar sobre o procedimento de detecção de vazamento em sistemas de refrigeração e também do recolhimento de fluido refrigerante em um sistema residencial. Para detectar um vazamento, pessoal, a gente utiliza, né, atualmente um dispositivo, né, que é esse aqui, que chama detector de vazamento. Né? Então, ele é autocalibrável, né? Então, para calibrar aqui, pessoal, o meu ambiente tem que estar livre de contaminantes, porque senão ele não consegue detectar da forma fidedigna. Então, eu faço a autocalibração, né? Faço ele esperar um momento, né? Como vocês estão vendo aqui, é um da Bosch. Então, feita a calibração, pessoal, eu coloco então para fazer a detecção, né? Onde eu tenho uma suspeita, né, de ter um vazamento. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui na válvula de serviço, né? Ele vai emitir um sinal sonoro. O próximo procedimento, pessoal, que a gente vai fazer aqui é o recolhimento de um fluido refrigerante, né, do sistema. Então, eu conecto a mangueira de alta pressão, que é essa mangueira vermelha, na válvula de serviço. Essa válvula de serviço encontra-se então na condensadora. Então eu faço as devidas conexões aí, como vocês podem estar vendo. Bom, o próximo componente que a gente tem, pessoal, é a recolhedora de fluido refrigerante, onde eu também faço as devidas conexões do manifold até ela. E por fim eu faço a conexão entre a estação recolhedora e o meu tanque recolhedor, onde eu vou então acomodar o fluido refrigerante que eu vou retirar ali do meu sistema. Então, faço as devidas conexões, faço o ajuste das válvulas de pressão de ajuste. Dessa forma, a gente tem um recolhimento do fluido refrigerante para o tanque recolhedor, utilizando a estação recolhedora. Faço esse monitoramento através do manifold. Então, como vocês podem estar reparando ali na parte vermelha, que representa a linha de alta pressão, tanto pressão e temperatura, vai tendo uma diminuição. Essa diminuição da pressão é até quando eu faço o total recolhimento do fluido refrigerante aqui. Então, feito o recolhimento, pessoal, eu faço então o fechamento das válvulas na condensadora, na minha válvula de serviço e no tanque recolhedor e nos demais componentes. Eu desligo então a minha estação recolhedora e faço a retirada dos componentes. O próximo procedimento, pessoal, após retirada do fluido refrigerante, é fazer a limpeza, né, do meu sistema, do meu circuito frigorígeno, com nitrogênio. A função dessa limpeza é retirar, principalmente, retirar a umidade e também retirar algum tipo de particulado que esteja presente ali. E com isso eu vou fazer as devidas conexões, né? Então a minha mangueira de alta continua ligada à válvula de serviço, e agora a mangueira amarela eu vou conectar o cilindro de nitrogênio, onde eu vou fazer as devidas ajustes, né, de pressão para poder fazer a inserção desse nitrogênio então no meu sistema. Faço as verificações no manifold, né? Então, conforme o fabricante, né, fala no manual sobre a pressão e a temperatura correta de inserção do nitrogênio no meu sistema. Faço a regulagem e deixo fazer essa ação por alguns minutos. Então, realizado o procedimento, pessoal, então agora eu vou verificar se tem algum vazamento. Para isso, eu vou utilizar espuma com sabão. Uma observação: jamais utilizar nenhum tipo de componente químico que seja inflamável, né? Então, oxigênio não jamais, e aqui utilizar algo que seja inerte. No caso, a espuma de sabão é o mais indicado. Nesse caso aqui, a gente tem um exemplo de que na válvula de serviço tem um vazamento, né? Então, se eu conseguir verificar, por exemplo, tem aqui na minha válvula de serviço, eu vou fazer as intervenções. Bom, então a intervenção que eu vou fazer aqui, pessoal, é justamente fazer o aperto, né, da minha porca na minha válvula de serviço. Esse aperto, pessoal, tem que ser também conforme a orientação do fabricante. Então, para isso, eu vou utilizar um torquímetro, como vocês podem estar vendo aí, um torquímetro de estralo, né? Te dá o terceiro estralo, você não precisa mais fazer o torque, já está devidamente apertado.
Tanto que ao se fazer um novo teste de vazamento, agora a gente não detecta mais nenhum tipo de vazamento e nem existe uma bolha formando ali. Então agora, pessoal, feito isso, eu vou fazer então a retirada do nitrogênio do sistema. Bom, como o nitrogênio é um gás inerte, não tem problema eu jogá-lo direto na atmosfera, não tem problema nenhum. Então eu posso fazer essa liberação direto para a atmosfera. Como vocês podem estar percebendo aqui na linha de alta pressão, a pressão vai diminuir até igualar a linha de baixa pressão. Bom, após tirar então o nitrogênio, pessoal, a gente retira a válvula da válvula de serviço ali, né, do manifold. E agora a gente segue com o procedimento então de limpeza com vácuo, né, utilizando a bomba de vácuo. Então, por exemplo, a gente utiliza um monovacuômetro para fazer o monitoramento do vácuo, conecta novamente a mangueira de alta junto ao vacuômetro e depois do vacuômetro a gente conecta ele à bomba de vácuo. Então faço a devida conexão ali na bomba de vácuo. Ligo o meu vacuômetro, né, onde ele vai indicar então o vácuo que está aplicado atualmente. Aciono a válvula, as duas válvulas, e inicio o meu processo de limpeza com o vácuo. Bom, pessoal, esse tempo de procedimento vai variar de acordo com a capacidade da máquina. Então, uma máquina menor, ela vai precisar de menos tempo. Uma máquina maior vai exigir um maior tempo, onde eu até atingir um vácuo ali próximo dos 250 microns. Atingiu esse vácuo, então eu posso então finalizar o meu procedimento. Agora eu volto a mangueira de alta para a respectiva encaixe do manifold, e a outra mangueira eu vou fazer a conexão do fluido refrigerante. E agora eu inicio o meu processo de recarga de fluido refrigerante. Agora eu vou colocar o fluido refrigerante, né, dentro do meu sistema. Então eu vou utilizar o cilindro, né, do fluido refrigerante e uma balança. Então a balança começa com um X de peso, então à medida que vai diminuindo o peso, quer dizer o tanto de carga que foi para dentro do meu sistema. Então ajusto o meu manifold. E começo a minha inserção de carga no meu sistema. Esse aparelho aqui, pessoal, é um modelo da Trane, vai dar em torno de 2,5 kg de fluido refrigerante. Pode dar uma variada para mais ou para menos, conforme a tolerância estipulada pelo fabricante. Né? Não precisa ser rigorosamente aquela carga que é estabelecida. Pode ter uma variação sem nenhum prejuízo de funcionamento, de rendimento do sistema. Então, atingida a massa de carga inserida, faço então o fechamento do meu sistema, né?
Bom, feito isso, pessoal, agora eu faço um teste de funcionamento. Verifique, então, se está atingindo a temperatura que a gente programa, né, para ver se está tudo dentro do conforme, né, tudo dentro do que foi planejado. Então, faço a desmontagem, fecho, então, a válvula do meu cilindro de gás refrigerante, faço as verificações do manifold, né, para verificar se está dentro dos parâmetros também, né, conforme o fabricante determina. E algo deve ser observado também, pessoal. Quando a gente faz a recarga, tem que se lembrar que o fluido refrigerante vai estar dentro do manifold e dentro das tubulações aqui das mangueiras. Então, eu tenho que levar em consideração essa diferença também e fazer com que esse fluido refrigerante volte para o cilindro, de forma que eu não perca ele dentro das mangueiras, visto que se soltar na atmosfera pode ter algum problema, principalmente ambiental e também de toxicidade, né, para o usuário, para quem está fazendo a operação. E com isso, pessoal, a gente faz então o desmonte do processo. Então, eu desconecto as mangueiras e verifico se está tudo funcionando corretamente, né? O acionamento no condensador e no evaporador se está fazendo a climatização correta. Bom, era isso aí, João. Aí, com relação, é um procedimento bem semelhante, mas não é exatamente a reoperação, porque a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, a parte do... cadê aqui? Mas dão olhadas aqui no esse código alfanumérico, justamente porque o retrofit vai ter alguns fluidos que vão ser, vai ser substituído pelo CFC. Então, por exemplo, aqui o 401, ó, ele é um bom retrofit para o R12, 400R7 também, ó, o R22, o R134, mais utilizados atualmente, também é utilizado para substituir. Também é um retrofit, aí, no caso aqui, para o R502, 410 para o R22 e assim por diante. Então, nem ver qual gás tem essa compatibilidade, certo? Não era isso que eu queria falar aí hoje, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Por enquanto Certo. não, professor, mas com o decorrer vai aparecer alguns. Qualquer coisa aí, só me chamar aí, João. Só me acionar aí que para ajudar vocês Tranquilo. aí, quando necessário for preciso aí, bom? Estou Beleza. aqui para ajudar vocês da melhor forma possível. Então, pessoal, vou finalizando aqui por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, me procure. Desejar a todos aí uma boa noite, ok? Com Deus e até a próxima semana. A próxima semana é como falei, o do carnaval, né? A gente volta no dia 24. Bem, pessoal, então, Beleza, com professor. Boa Deus e noite. até boa noite. Bom descanso, bom feriadão. Para vocês também aí. Abraço.